Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Pai, eu te agradeço por essa confiança que o Senhor nos dá. Obrigado porque a gente pode ter uma fé em Ti, Senhor, sabendo que não seremos decepcionados, Pai. Que o Senhor esteja acrescentando dia após dia mais fé no nosso coração, Pai, para que a gente possa agradar o Teu coração, Senhor. Uma confiança, Senhor, que não se move. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Às vezes eu me sinto tão fraco, sabe? Parece que tem uma multidão contra mim. Eu penso assim, eu não vou conseguir. Às vezes a gente se sente tão incapaz. Parece que é uma luta que não tem fim. Essa palavra veio no meu coração e ela é para você. É para mim e para você. Diz assim a palavra de Deus: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, nós temos só um verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Meu irmão, a porta que Deus abrir na tua vida nessa noite, ninguém tem condição de fechar. E a porta que Deus fechar na sua vida para o teu favor, não há quem possa abrir, porque Ele é o santo. A palavra diz que Ele é o verdadeiro e tem a verdadeira chave. E essa palavra veio no meu coração e ela é para você também. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Você está aqui nessa noite. Deus conhece a tua força, Ele sabe quantas vezes a gente se sente tão incapaz. Ele diz isso aqui: não interessa, eu vou abrir a porta para você, porque você está aqui, você veio, não interessa quais são os motivos que tenha te trazido aqui, eu sou o teu verdadeiro santo de Israel, eu sou teu Deus. É por isso que eu declaro, Senhor Jesus, só a ti, Senhor. E a palavra continua dizendo: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e depois orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os frutos. Elias, como nós. Meu irmão, não desiste não, você tem um intercessor por você. A mesma palavra fala que Ana era estéril, e que a palavra diz: levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E logo depois, Eucana coabitou com Ana, Eucana, mulher de Ana, sua mulher, e lembrando-se dela,
o Senhor lembra de você. Lembra de você. Eu posso esquecer. Teu marido vai poder te esquecer. Tua esposa também, teus filhos, mas Ele não esquece. Ele não esquece. Lembra, a porta que Ele abrir na tua vida, não há homem nem mulher que possa fechar. Seja o que você estiver passando, de repente você fala, minha força é tão pequena. E é engraçado que nós vamos orar agora, e às vezes eu confesso à igreja, me sinto tão pequeno. Outro dia eu passei por um irmão que eu amo muito, ele falou assim, estou indo ali aconselhar um irmão, algo assim, eu pensei, quisera eu ter um padrinho. Às vezes a gente se sente tão pequeno, né? Mas Deus tem se revelado diariamente a mim, dizendo, não temas, não temas. Meu irmão, não é aquilo que você faz, não é aquilo que você deixou de fazer, é aquilo que Ele fez na cruz, para nos salvar, é isso. Portanto, eu não quero ouvir a acusação do inimigo, eu só quero ouvir a voz dEle, porque eu sei que como Elias orou, eu vou orar, e eu sei que Ele vai ouvir. Esse mesmo homem ficou deprimido, Elias, depois de uma grande vitória, e Deus chamou ele e falou, Elias, já preparei teu sucessor, Eliseu, e a palavra diz que Eliseu o servia Elias. Deus vai enviar um anjo na sua vida, Deus vai enviar alguém para colocar a mão no teu ombro, Deus vai enviar alguém para dizer, não temas, e se ninguém aparecer, o Santo de Israel já intercede por você, o milagre vai acontecer, quando você menos esperar, está batendo na porta esse milagre, e você não esperava, sabe por quê? Porque Ele é o Deus dos impossíveis. Eu queria orar agora por você, quem é que está nessa luta, quem é que está passando por dificuldade, quem é que às vezes se sente tão pequeno, fique de pé, se coloca diante do Todo-Poderoso, fique de pé, creia. A gente pede isso porque a gente quer aparecer para Deus, a gente quer dar um passo na direção dEle, sabe? Assim como Pedro saltou daquele barco, e Jesus falou, venha, e ele foi, vieram os ventos, ele começou a afundar, como a irmã acabou de dizer, o Senhor pegou na mão de Pedro e falou, Pedro, eu estou aqui, Senhor, estamos aqui diante de Ti, eu confesso, Senhor, porque é a minha fraqueza que me fortalece em Ti, me sinto tão pequeno, Senhor, às vezes eu sinto que a minha força vai acabar, mas eu Te agradeço porque diariamente, Senhor, o Senhor renova nossas forças, diariamente a Tua palavra diz que as Suas misericórdias não têm fim. Pai, não interessa, Senhor, o nosso erro, não interessa a nossa falta mesmo de fé, o Senhor sempre diz, vinde a mim, porque eu vou Te aliviar. Senhor, eu Te agradeço porque as Suas misericórdias são imensuráveis como o Seu amor. Nos contempla agora do céu, Senhor. Jesus, a Tua palavra, que o Senhor escreveu, diz que o Senhor intercede por nós, porque não temos um sumo sacerdote em quem não possamos confiar, nós confiamos em Ti, somente em Ti, Senhor. Agora eu Te clamo, restabelece relacionamentos agora, Senhor. Às vezes é uma palavra dura, às vezes é um comentário ruim que nos magoa, perdão, Senhor, abençoa a Tua igreja, porque o derramar do Teu Espírito é bênção, restitui coisas perdidas agora, Senhor, restabelece joelhos trôpegos, Senhor, Pai, traz a cura para o necessitado aqui na Tua igreja, Senhor, que haja cura nesse instante, visita enfermo, ó Espírito Santo, nós só temos a Ti, Senhor. Senhor, restabelece os joelhos trôpegos, faz o Teu milagre, para que possamos lhe agradecer cada vez mais, faça esse milagre por amor ao Teu nome que é grande, faça esse milagre por amor a esse sangue vertido na cruz, o sangue vertido na cruz, que nos trouxe aqui nessa noite, foi o Senhor que nos trouxe aqui, Senhor, abençoa, aonde há tristeza, Senhor, derrama a alegria, que Teu Espírito Santo nos faça, eu quero andar contigo, Senhor, porque aonde há Teu Espírito há poder, que aquilo que eu coloque a mão prospere, aonde que eu pisar com a planta dos meus pés, seja meu, seja da Tua igreja, nós só temos a Ti,
É a Ti que nós oramos, Pai, e já agradecemos esse momento, porque Tu és o Deus de milagres, Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, igreja, pode sentar. Nós recebemos, Senhor. Nós recebemos a Tua bênção, Senhor. Meu irmão, anda firme. Você é um vencedor, creia. Isso não é palavra filosófica, não. A palavra de Deus fala. Nós somos mais que vencedores. Aquele que erguer contra você não tem poder sobre a sua vida. Por isso seja bênção. Abençoa as pessoas que estão do seu lado, porque há poder na tua palavra. Abençoa. Como Deus falou com Israel, como Deus falou com Abraão, eu vou lhe abençoar. Amém? Nós vamos agora dedicar os nossos dízimos e ofertas. Nós temos também tantos sonhos. A gente queria comprar splits para aquela outra área, splits para a sala de aula, queríamos comprar data show para cada sala de aula, a gente queria aumentar, queríamos ter aqui no futuro um curso teológico aos sábados. A gente tem tantos sonhos, temos que ofertar, que Deus abra o coração das pessoas a ofertar para a obra do Senhor, amém? Esse é um momento seu com o Senhor. Traga seus dízimos e ofertas, receba a bênção do Senhor na sua vida. Nós te agradecemos, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas. Nós te agradecemos por essa oportunidade de trabalhar na Tua obra, Pai. Abençoa esses recursos para a grandeza da Tua obra, Senhor. Nós te pedimos agora pela vida do pastor Roosevelt, há mais de 33 anos aqui, orando, há mais de 33 anos de ministério. Abençoa a palavra que sair da boca dele, seja com ele, com a família, com os filhos e netos, Senhor. Nos abençoa por meio dessa vida, nos abençoa, Senhor, por meio dessa vida. É no Teu nome que nós oramos, amém. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando e pregando sobre o livro de Isaías. São 66 capítulos. E nós dividimos de 5 em 5, mas nós precisamos terminar o livro de Isaías até o final de fevereiro, e agora então nós aumentamos o número de capítulos. Mas eu peguei do capítulo 31 ao 35, do 30 ao 35, e fiquei só em um dos capítulos, né, para nós pensarmos hoje. E eu disse para eles, olha, não vou conseguir terminar a mensagem, aliás, o tema, né, desses capítulos, então eu quero, na semana que vem, ainda pregar sobre o 35, e eu quero convidar vocês para a gente ir no céu, né? Ele fala sobre isso, né? Não precisem antes, não, essa semana, segunda e terça, não vão não, porque vamos deixar para a gente domingo, né? Ir até lá, no estudo da palavra de Deus, é realmente assim, maravilhoso. O livro de Isaías é muito profundo, ele tem tantas profecias que já foram cumpridas, outras que vão se cumprir ainda, né? Tem a profecia mais completa sobre Jesus Cristo. Eu quero convidar a vocês, e até final de fevereiro, e no início de março, nós vamos começar a estudar as mensagens sobre o CNV, né? Então hoje, nós vamos, pode colocar aí, então, capítulo 31, tem uma tecnologia aqui, tem uma tecnologia da luz aqui, ó. Sei que tem um esquema especial, né? A luzinha vai ficar assim azul, porque eu gosto muito dessa cor azul, né? O céu é azul, etc, etc. Som, agora sim. Se por acaso... Tá. Os juniores podem descer, por favor. Se por acaso
o pastor não estiver pregando muito bem, aí a luz vai ficar vermelha. Se ele estiver sendo ungido, a mensagem ungida, ela vai piscar. Se ele estiver mais ungido, ela pisca mais rápido. Aliás, acho que melhor, né, Alexandre, deixar com a diretoria, né? A diretoria que decide, né? Se o pastor estiver pregando bem, né, legal, fica azulzinha. Se por acaso não tiver, né, ele já coloca a vermelha lá, né? Aliás, tem uma história de que uma igreja, às vezes o pastor pregava e tinha um monte de irmãos dormindo, né? Os irmãos dormindo. Aí a diretoria se reuniu e disse assim: como é que nós vamos fazer para a igreja, para os irmãos não dormirem mais na hora da mensagem? Aí alguém sugeriu assim, ó, nós vamos fazer o seguinte: todas as vezes que nós olharmos e vemos que um grupo de irmãos está dormindo, aí nós vamos lá e acordamos o pastor. Muito bem. Isaías, esse texto, capítulo 31 ao 35, pode passar. Tá, e aí vai ser esse tema que nós vamos pensar hoje. Você já esteve diante de uma situação muito difícil, da qual você não podia fazer nada e nem alterá-la? Há muitos anos atrás, nós estávamos abrindo um trabalho em General Câmara. General Câmara não tinha essa estrada nova para lá. Você tinha dois caminhos. Uma ia para o Charqueadas, pegava uma barca, tinha que esperar lá a barca. E a outra você ia, Valnir, ali, aquela ponte grande que tem que ir para Porto Alegre. Você vai costeando o rio ali, até General Câmara. Taquari. Nós descíamos ali e íamos costeando 40 quilômetros o rio, até chegar a General Câmara. E tinha chovido torrencialmente, muita chuva. E quando nós chegamos assim, em determinado lugar, tinha um lago assim à nossa frente. E eu disse: vamos ou não vamos? Eu acho que não. Eu falei: vamos. Já chegamos até aqui, só 40 quilômetros. E nós fomos. E assim, a estrada aqui e o rio aqui. E nós chegamos no meio assim, em que a água estava correndo, saía do campo, passava pela estrada e logo o rio embaixo. A Gilca desesperada lá, a gente estava com as crianças, né? E ali não tinha mais, nós estávamos no meio, né, do furacão e não podíamos fazer nada. O que fizemos foi atravessar e Deus nos guardou. Existem muitas situações que nós passamos que nós não podemos fazer nada. O povo de Deus, ele passou por muitas situações. Por exemplo, diante do Mar Vermelho, com um exército poderoso, cavalos, bigas, os soldados armados, e um mar diante deles, e montanha dos lados, né, perseguindo, querendo destruí-lo. Você se lembra de alguma situação extrema, complicada, que você não tinha jeito de sair daquela situação? O povo de Israel estava passando por uma situação assim por causa do seu pecado. Por causa do seu pecado. E aí, Deus diz assim, pode passar. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são seus e fazem acordos sem a minha aprovação para ajuntar pecado sobre pecado. Neste caso aqui, a situação pelas quais eles iriam passar é por causa de uma demanda contra Deus. E, meus irmãos, quando nós estamos contra Deus, nada será bom, né? Quando nós estávamos cantando, eu estava pensando na mensagem, né? E eu estava me lembrando de alguns jovens da nossa igreja que estão passando por essa demanda com Deus. Seria muito bom se estivesse hoje aqui para ouvirem a mensagem, né? Na minha adolescência,
Na minha adolescência eu passei um tempo afastado de Deus e de repente Deus me mandou pela palavra dele. Eu nem lia muito a palavra dele naquela época. Quando eu abri um texto e o texto que Deus falou comigo é: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. E eu fiquei apavorado. Deus depois falou de outra forma comigo. Eu me recordo que também na minha juventude eu estava afastado de Deus, quando Deus já estava me chamando para o ministério, mas eu não queria ouvir a sua voz. Quando então eu convidei mais 4 rapazes para nós irmos fazer um acampamento. Eu estava meio que coordenando o acampamento todo. E convidei uns 2 ou 3 para nós irmos atravessar o rio a nado. E um deles morreu. Eu fiquei de 9, 10 horas da manhã, preso numa pedra no meio do rio, até as 3, quando os bombeiros vieram me tirar de lá. Eu pude refletir muito. Aí, passado um tempo, um dia de domingo à noite, eu deveria ir para a igreja, estava indo para uma festa que não tinha nada a ver, né? Quando um homem se suicidou na frente do meu carro, se jogou na frente do meu carro. Eu peguei aquele homem, era um Fuca para você, né? Coloquei no banco de trás, e ele havia quebrado uma costela. 8 dias depois ele faleceu. E eu passei por um processo, claro que eu não tive culpa nenhuma, fui absolvido, porque foi constatado o suicídio daquela pessoa. Mas sofri muito nessa época, né? E por causa da obstinação do povo, Deus diz: ai dos filhos obstinados. O que é obstinação? Pode passar. O tio Google diz assim: obstinado significa teimoso, renitente, pertinaz, inflexível, que não cede, persistente, constante, firme. Uma pessoa obstinada é uma pessoa que insiste e que não desiste. Ser obstinado é se agarrar firmemente numa ideia, mesmo que ela esteja errada. Por exemplo, eu tentei fazer com que ele se esquecesse daquele desejo de vingança, mas ele é muito obstinado. Este povo naquele momento estava sendo assim. O próprio Deus declara, um povo obstinado. Então, Deus coloca uma situação pela qual o povo iria passar por eles serem obstinados. Veja o que Deus diz pelos lábios do profeta Isaías. Pode passar. Este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Ele o fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1. E diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina, totalmente solitários. Eu sei que a igreja se lembra de um texto que também está em Isaías, não é o texto, né, do nossos capítulos, mas está em Isaías, que diz assim, pode passar, 43, 13. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Deus está dizendo,
ou em outras versões diz assim, agindo eu, quem impedirá? Então, Deus diz, e quando Ele diz chega, chega mesmo. Quando Deus diz para, não tem mais jeito. Para. Ninguém pode modificar o que Deus diz. Existem muitas pessoas que passam por situações e que elas mesmas criaram e elas não têm ingerência sobre essas situações. Existem pessoas que estão ali resistentes. Existem, por exemplo, pessoas que passam por situações como um diagnóstico difícil. Um diagnóstico difícil. E eles não têm gerência sobre esse diagnóstico. Alguém que diz, eu fui demitido e não tenho mais jeito de voltar para o emprego. Não fui aprovado no vestibular e agora só no próximo vestibular. Problemas com os filhos que se enveredaram pelo caminho das drogas ou saíram de casa. O que fazer? O que fazer? Tem uns que não querem, tem uns filhos que não querem viver a vidinha deles. Gente obstinada. Você conhece gente assim? Eu conheço. Vejam agora a sequência do texto lido, o que o Senhor manda dizer para o povo. Pode passar. Contudo, o Senhor espera um momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes aqueles que nele esperam. Hoje nós oramos aqui pela vida da Júlia. Que bom se a Júlia aprendesse a esperar sempre pelo Senhor. Ele continua dizendo, ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim, quando ele ouvir, lhe responderá. Parece que Deus coloca o povo numa situação difícil por causa da sua obstinação e fica aguardando uma resposta do povo para que ele entre em cena. O texto diz, Deus espera o momento para ser bondoso com vocês. Deus não está esperando o momento para exercer o juízo. Deus está esperando o momento para ser bondoso. Na realidade, o que Deus deseja é mostrar a sua compaixão e não o seu juízo, embora existem casos que Deus mostra o seu juízo para aqueles que continuam obstinados. Mas Deus espera o momento de ser bondoso. Quem sabe esta noite não será um momento em que Deus vai mostrar-se bondoso para com você. E essa vontade é tão grande, a vontade de ser bondoso de Deus é tão grande que um dia Deus rompeu o tempo, Deus rompeu o espaço, Deus rompeu a sua forma de ser espírito, Deus limitou o seu poder, Deus rompeu com a sua majestade, Deus rompeu com o seu poder sobre a morte, porque ele morreu sem que a morte tivesse poder sobre ele. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele rompeu com a sua total divindade e se fez homem e habitou entre nós. E na sua morte, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo e de lá Deus disse, vocês homens podem entrar diretamente na minha presença sem qualquer intermediação. Isto foi Deus entrando em cena na pessoa de Jesus Cristo e oferecendo a nós todas as possibilidades dos homens se salvarem sem mérito próprio. E quando Jesus entra em cena, ele muda o calendário da história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele entra em cena na vida do homem, não importa a sua cor, a sua cultura, seu grau de conhecimento, sua estrutura psicológica, física, e ele muda radicalmente a vida do homem. E lá em Isaías, Deus dá a fórmula como isto pode acontecer.
Capítulo 30, versículo 18 e 19, volta lá. Ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, ele responderá. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Há um artigo na revista Ultimato, a última revista, uma boa revista teológica, novembro e dezembro. O título diz assim: Ó Jesus, entra em cena. E esse artigo diz mais ou menos o seguinte: não há oração mais apropriada quando chegamos à conclusão que todos os nossos recursos foram esgotados e nós não podemos fazer mais nada. A súplica é curta e direta, apenas 5 palavras dizendo tudo o que deve ser repetido. Ó Jesus, entra em cena. Ó Jesus, entra em cena. E entrando nesse texto de Isaías, nós podemos então acrescentar: socorro, Jesus, entra em cena. Ó Jesus, entra em cena. E esse entra em cena, Jesus, não deve soar como uma ordem, mas como um pedido humilde, contrito, um pedido absolutamente sincero. Ó Jesus, entra em cena, eu estou desempregado e não há nada na despensa, não há nada na geladeira, não há nada nas panelas, não há nada sobre a mesa, não há nada no estômago das crianças e elas morrem de fome. Ó Jesus, entra em cena porque o nosso casamento de 20 anos está em crise. Ó Jesus, entra em cena, transforma a minha treva em luz, a descrença em crença, a desesperança em esperança, o vício em virtude. Ó Jesus, entra em cena porque a minha empresa está à beira da falência. Ó Jesus, entra em cena porque eu não tenho o que dizer para o meu filho, a minha autoridade diante dele se acabou. Ó Jesus, entra em cena porque estamos querendo filhos e não estamos conseguindo. Ó Jesus, entra em cena porque a minha hora está chegando, o meu fim está próximo, dentro de pouco o meu corpo se transformará em pó outra vez e eu ainda não tenho a certeza da minha salvação. Ó Jesus, entra em cena porque dentro de mim me faz trocar o certo pelo errado, o que eu quero por aquilo que eu não quero. Ó Jesus, entra em cena porque eu estou descendo cada vez mais em direção à carne e não subindo mais em direção ao Espírito. Ó Jesus, entra em cena porque eu estou grávida e vou ser mãe solteira. Ó Jesus, entra em cena. Isto não é mantra, não é mentalização, não é peça de pensamento positivo, não tem a ver nada com a autoajuda. Não são palavras mágicas para receber algum livramento. Antes, é uma honesta confissão de impotência e de desespero. É um pedido de socorro. É um pedido de socorro. Esta oração nós poderíamos colocar nos lábios de Moisés, antes dele atravessar o mar vermelho. Ó Jesus, entra em cena e faz-nos atravessar o mar. Na boca de Jairo, quando ele diz: ó Jesus, entra em cena porque minha filha de 12 anos está morrendo. Na boca da mulher cananeia: ó Jesus, entra em cena porque minha filha está horrivelmente endemoniada. Ou daquele pai desesperado: compadece-te do meu filho lunático, porque às vezes ele é lançado no fogo, às vezes é lançado na água. Diante de qualquer situação da sua vida, principalmente aquela que você não tem domínio, que você não possa administrar, diga: ó Jesus, entre em cena, entre em cena.
E o resultado dessa oração está no livro de Isaías. Ó povo, 30, 18, 19. Ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso com você quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. E responderá. E ele continua dizendo, pode seguir. Ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear. Claro, é no contexto de Isaías, mas a gente pode aplicar em nosso contexto. E a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia, o seu gado pastará em grandes prados. Os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem e sal espalhados com forcado e pá. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, regatos de águas fluirão sobre todo o monte elevado e sobre toda a colina altaneira. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que Ele mesmo lhes causou. E vocês cantarão como em noite de festa sagrada. Seus corações se regozijarão como quando se vai, como ao som da flauta, ao monte do Senhor, à rocha de Israel. Esse é o resultado quando Jesus entra em cena na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, você crê realmente nisso? Essa palavra que o Senhor deixou registrado nas suas escrituras. Se você crer nesse poder, no amor que Jesus tem por você, então é só falar diretamente para Ele, já que Ele rasgou o véu. Ó Jesus, entre em cena na minha vida, socorro Jesus, entre em cena na minha vida. Eu estou precisando do Senhor. Nós falamos em oração e falamos em clamor, são duas coisas totalmente diferentes. Uma oração e um clamor. Clamor é o clamor do desespero, da angústia. Deus, eu preciso, Senhor. Alguém diz assim, eu não saio daqui, Senhor, enquanto Tu não me abençoar. Lembra? Foi tocado na vertente, saiu mancando, mas saiu abençoado. Sabe, às vezes nós precisamos clamar. Não é só, pastor, ora por mim, fulano, ora por mim. Mas eu preciso, socorro, Senhor, socorro, socorro. A resposta, a solução para o povo estava no clamar por socorro. Ó Jesus, entre em cena, eu estou precisando. Quantas pessoas que estão já passando tanto tempo, né? Passando por essa situação tão difícil, e ainda não entenderam que está na hora de você pedir e clamar por socorro, dizer, Jesus, entra em cena. Senhor Deus, eu estou tão desesperado que o palco da minha vida já está preparado para Ti, porque é no desespero que ele entra, os sãos não precisam de médico. O palco está preparado. O palco da minha situação, o palco da minha angústia, o palco do meu desespero, o palco da minha desesperança, o palco da minha falta de fé. Entra em cena, Senhor Jesus. E Ele é o artista principal, que vai tomar conta da sua vida. E vai fazer como o texto aqui diz. E a luz brilhará como o sol sobre a sua vida. Sinceramente, meu irmão, minha irmã, especificamente você que está passando por uma situação difícil, você tem clamado, mas clamado mesmo, que a palavra de Deus foi clamar, pedir por socorro. Ninguém diz assim, socorro, eu estou precisando de ajuda. Você grita, desesperado. Às vezes nós precisamos fazer isso para Deus. Aí Ele entra em cena na sua vida. O Senhor Deus nos oferece a oportunidade. Eu sei que muitos já passaram por situações difíceis aqui, já clamaram, e o Senhor os libertou, o Senhor os livrou. Podem contar essa bênção, mas tem outras pessoas que precisam hoje, nessa noite, dizer, eu preciso.
Você precisa. Nós queremos orar. Queremos fazer um clamor hoje à noite por sua vida. Nós oramos uns pelos outros, é que a palavra de Deus fala. Queremos clamar. Eu queria que a igreja levantasse um clamor pelos necessitados. E que os necessitados ficassem de pé. Queria pedir à igreja que se colocasse de joelhos nesta hora. Quem puder, quem não puder, pode ficar como está. E fiquem de joelhos, né? A igreja que vai orar, e aqueles que necessitam, fiquem de pé. E Deus está esperando por esse momento. Essa mensagem é para o seu coração, para a sua vida nesse momento. Quem está precisando desse socorro do Senhor, que Jesus entre em cena na sua vida, fique de pé. Os outros irmãos, por favor, orem, se ajoelhem, e nós vamos começar a orar nesse momento por essas vidas que neste momento se encontram aqui de pé. Senhor, é um clamor que nós queremos levantar a Ti, um clamor desta igreja, um clamor de Teus filhos, um clamor dos Teus servos, um clamor daqueles que Tu amas, Senhor. Senhor Deus, como é bom nós sentirmos também que existe uma igreja que clama por nós, de irmãos que clamam por nós. Ouça agora o nosso clamor. Os irmãos que quiserem começar a orar, podem orar em frases ou em orações um pouquinho maiores, pode começar. Vamos orar por essas pessoas que estão de pé. Levante a sua voz e ore. Em nome de Jesus. Para que Jesus entre em cena. Vamos, igreja, vamos orar, igreja. Faça a sua oração audível. Oh, Senhor Deus. Amém, Senhor. Abençoe, Senhor Deus. É a tua igreja. Mostra, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Entra, Senhor Deus, na nossa vida, Jesus. Oh, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, Jesus. Assim. Assim. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Igreja, vamos clamar. Você está clamando pelo teu irmão que está de pé, pedindo, eu estou precisando, estou, quem sabe, sem força agora. Levante a sua voz e clame ao Senhor, o único que pode resolver os problemas. Ó Senhor Deus. Amém, Senhor Deus. Amém. Afasta, Senhor. Oh, Jesus. Ó Senhor.
Vem, Senhor. Ó Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti pela Tua paz sobre estas vidas, Senhor Deus. Dispensa a Tua paz sobre cada uma delas. Coração, se for necessário, que Tu possas agir ali no corpo, se for necessário que Tu possas agir ali. Parte psicológica, Senhor Deus. Na parte emocional, sentimental. Nós precisamos da Tua sabedoria, Senhor Deus. Pai querido, mova-se nesta igreja, Senhor Deus, com toda a liberdade, Pai. Por favor, Senhor. Estas vidas que estão de pé estão pedindo a Ti. Estão fazendo como Tu pediste que o Teu povo fizesse no tempo de Isaías, Senhor. Pedindo a Ti, Senhor. Vem, Senhor Deus, ajuda-nos. Vem e transforma. Vem e conforta. Vem, Senhor Deus, dá esperança. Ó Jesus, entra em cena, Senhor. Amém, Pai. Amém. Pode sentar, por favor. Vamos ouvir uma música mais. E depois nós queremos orar para que os irmãos possam ir na paz do Senhor. Cobre-me com Tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre este Israel aqui reunido e o teu Israel espalhado sobre toda esta terra, este povo que se chama pelo teu nome, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Deus abençoe e uma boa semana para vocês.